Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nesta aula vamos continuar falando a respeito do conceito de área, mas agora vamos falar de área em metro quadrado, tá legal? Então vem comigo! Pessoal, vamos lá então, mas afinal de contas, o que é o metro quadrado, professor? O metro quadrado é uma unidade de superfície, tá? Uma unidade de medida de superfície, né? É uma unidade que mede uma superfície, certo? Assim como o centímetro quadrado, tá? Uma unidade de medida de superfície. Bom, essa unidade de medida de superfície corresponde ao quê? A área de um quadrado que tem os lados medindo 1 metro. Então, se eu tiver um quadrado onde todos os lados, os quatro lados do quadrado tiverem 1 metro, então essa área, né, a área daquela superfície, daquele quadrado, corresponde a 1 metro quadrado. Mais uma vez, ó, o que é 1 metro quadrado então? 1 metro quadrado é uma unidade de medida de superfície correspondente à área de um quadrado cujos lados medem 1 metro. É dessa forma que nós vamos indicar, né, uma área de 1 metro quadrado. Tá? Então, quando eu tiver um quadrado onde todos os lados têm 1 metro, eu posso indicar a sua área por 1 metro quadrado. Ao invés de escrever, né, metro quadrado, a gente abrevia metro pela letra M e o quadrado a gente indica por esse doisinho. Nós já tínhamos estudado o centímetro quadrado e agora o metro quadrado. Bom, aqui eu tenho uma representação, né, do que seria então um metro quadrado. Quando a gente desenha um quadrado com todos os lados iguais a 1 metro, né, os quatro lados iguais a 1 metro, essa superfície que se forma vai ser a área do quadrado, certo? Então, essa superfície que eu pintei de azul corresponde à área desse quadrado. E essa área corresponde a uma área de 1 metro quadrado. Como é que eu sei que é 1 metro quadrado? Porque é um quadrado onde todos os lados têm 1 metro. Talvez você esteja aí se perguntando, né? Mas professor, esse quadrado que você fez é o mesmo da aula anterior. Aquele era de 1 centímetro quadrado, agora esse é de 1 metro quadrado. Calma, 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 não criemos pânico, né? Não é bem isso, né? Aqui eu só fiz uma representação. Lembra do centímetro quadrado? Deixa eu pegar ele aqui que está aqui no chão ainda. Centímetro quadrado era isso aqui, né? Quadradinho onde todos os lados tinham 1 centímetro. Não tem nada a ver com esse quadrado desenhado. Então, só para deixar claro, isso aqui é só uma representação. Esses lados não têm 1 metro, tá? Não tem nem como eu desenhar um quadrado aqui na lousa com lados de 1 metro, porque não cabe. Aliás, quero lançar um desafio para você. Gostaria que você fizesse na sua casa 1 metro quadrado com um jornal. Que você fosse pegando várias folhas de jornal e colando uma na outra até conseguir um quadrado. Vai ficar um quadrado bem grande, vai parecer um tapete aí no chão da sua sala, tá? Vai ficar um quadrado com todos os lados iguais a 1 metro. Se você conseguir fazer isso, tira uma foto, me manda, tá legal? Ou guarda até quarta-feira na live pra gente dar uma olhada. Então tentem fazer um quadrado com lados de 1 metro, né? Usando folhas de jornal. Tentem fazer 1 metro quadrado. Olha, para vocês terem uma ideia, né, do tamanho do metro quadrado, deixei marcado aqui na parede do meu quarto. Ó. Dá pra ver aqui, ó. Tem uma marcação aqui, outra marcação aqui. Essa distância é a distância de 1 metro. Deixei marcado aqui, certo? Então, se eu subir agora 1 metro, virar 1 metro e descer 1 metro, aí eu vou ter um quadrado com lados de 1 metro. Ou seja, 1 metro quadrado. Não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas eu marquei lá em cima também. Estão vendo ali em cima? Tem uma marcação ali. Certo? Tem outra marcação lá do outro lado. Aqui. E depois tem as marcações aqui embaixo. Então aqui a gente tem a ideia do que é 1 metro quadrado. Deixa eu ver se eu afastar, se dá para enxergar. Não dá, né? Tá quase, ó, quase no limite da tela do celular. Né? Vou inclinar um pouquinho, aqui, mais ou menos aqui.
Aqui a gente consegue ver as 4 marcações que eu fiz na parede, para ter a ideia ali de 1 metro quadrado. Bom, vamos lá. 1 metro quadrado é com certeza a unidade de medida de superfície mais usada aí no nosso dia a dia, tá? Sempre que você for analisar em jornais ali alguém vendendo um terreno, vendendo uma casa, até mesmo um sítio, né, uma chácara, é muito comum aparecer a unidade de medida metro quadrado, tá? Então metro quadrado é a unidade ideal aí para o nosso dia a dia, porque envolve um quadrado que não é nem tão grande, que nem a gente vai ver na próxima aula, e nem tão pequenininho quanto é o centímetro quadrado, tá? Então o centímetro quadrado, ele serve assim muito para a gente calcular a área, né, a medida de superfícies de coisas pequenas. Como a gente vive num mundo, né, e as coisas ao nosso redor não são tão pequenas, então a gente trabalha com metro quadrado, né? Um quadrado que tem uma superfície aí considerável. Por exemplo, se eu for pintar o muro da minha casa, eu vou primeiro ter que saber quantos metros quadrados ele tem. Aí lá na lata de tinta vai ter uma indicação assim, ó. Essa lata é suficiente para pintar 50 metros quadrados, por exemplo, tá? Então eu vou medir a área da superfície do muro da minha casa, vou ver quantos metros quadrados ele tem, para saber quanto eu vou ter que comprar de tinta. Se uma lata é suficiente, se eu vou precisar comprar 2, tá certo? Então metro quadrado aí é a medida de superfície ideal para o nosso dia a dia. Vamos lá, vamos começar uma série de exercícios aqui para a gente trabalhar um pouquinho a ideia de metro quadrado. Porque de teoria é isso, tá? Metro quadrado nada mais é que uma unidade de medida de superfície que corresponde à área de um quadrado que tem lados 1 metro. Essa é a parte teórica. Vamos trabalhar exercícios agora. Desenhei uma malha quadriculada aqui, gente. Presta atenção na notação, né? Aqui eu estou dizendo que cada lado desse quadradinho tem 1 metro. Se cada lado desse quadradinho tem 1 metro, então cada quadradinho corresponde a 1 metro quadrado. Beleza? Vamos calcular a área dessa superfície preta, que eu pintei em preto aqui? Ou vamos começar pela azul primeiro? Vamos pela azul então, né? Para a gente calcular a área dessa superfície azul, basta contar quantos quadradinhos desse aqui a gente tem na superfície azul. Vamos numerar eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área dessa superfície azul aqui, ó, é de 6 metros quadrados. É assim que a gente indica, né? 6 quadrados que tem lados iguais a 1 metro. E a superfície preta, vamos contar aqui, ó, quantos quadradinhos completos a gente tem na superfície preta. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho metade, não tenho? Metade do quadradinho? Então, se é metade do quadradinho, eu vou ter uma área aqui correspondente a 7,5 metros quadrados. 7,5. Tá legal? Vou colocar agora um problema aí na sua tela para a gente pensar um pouquinho em situações problemas envolvendo metro quadrado. Analise com bastante atenção e tente responder antes do professor. E aí, gente, conseguiram resolver o problema do Antônio? Bom, o Antônio tem um terreno e ele quer saber quantos pés de alface ele consegue plantar nesse terreno, tá? Aí a gente tem uma imagem do terreno do Antônio. Ele é um terreno retangular, né, que tem 6 metros de comprimento por 5 metros de largura, tá? E tá falando ainda aí no enunciado que em cada metro quadrado que a gente tiver, dá para plantar 16 pés de alface por metro quadrado. Então vamos por partes, né? Primeiro a gente olha então aqui para esse terreno que tem 5 metros e 6 metros e a gente percebe o seguinte, ó. Esses 5 metros, ele pode ser dividido, né? Ele está dividido, né? A malha quadriculada aqui sugere que cada pedacinho desse aqui tem 1 metro, certo? E assim a gente vai ter 5 metros. E a nossa largura, a mesma coisa, ó. Cada pedacinho, cada lado de um quadradinho aqui, ó, tem 1 metro, certo? 1 metro aqui, 1 metro aqui, e assim a gente chega a 6 metros. Então a gente tem uma malha quadriculada onde cada lado do quadradinho tem 1 metro. Ou seja, a gente pode concluir, ó, que se esse lado aqui tem 1 metro
e se esse outro lado do quadradinho também tem 1 metro, então aqui eu tenho 1 metro quadrado. Ok? Para saber a área do terreno do Antônio, é só contar quantos metros quadrados vão ter aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vou contar todos, né? Eu sei que nessa fila tem 6, aqui tem mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Ou seja, são 5 filas com 6 quadradinhos cada um. A área vai ser 30 metros quadrados. Essa é a área do terreno do Antônio, tá? Só a gente contar a quantidade de quadradinhos que apareceram aqui. Tranquilo, né? Agora, a letra B diz o seguinte, que dentro de cada metro quadrado dá para eu plantar 16 pés de alface. Como assim, professor? Assim, ó. Aqui a gente sabe que tem 1 metro quadrado, né? Tá dizendo aí que dá para plantar, ó, 16 pés de alface. Então eu vou fazer aqui, ó, 16 pontinhos pretos. Cada pontinho preto indica um pé de alface. Então, dentro desse quadradinho, cabem 16 pés de alface. Dentro desse outro aqui, ó, deixa eu pegar um outro, cabem mais 16. Ou seja, qual vai ser o total de pés de alface que dá para o Antônio plantar no terreno dele? Se dentro de cada metro quadrado cabem 16 pés de alface, basta a gente fazer uma multiplicação, né? Olha só, a área do terreno dele é de 30 metros quadrados. E cada metro quadrado cabe 16 pés de alface. Então é só a gente multiplicar a quantidade de metro quadrado pela quantidade de pés de alface que cabe. Vamos lá efetuar a multiplicação aqui comigo, gente. Ó. Multiplicação com 2 algarismos embaixo. Na primeira unidade, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. Na hora de multiplicar a dezena, temos que lembrar que esse 1 aqui ele vale 10, né? Então a gente começa colocando 0 aqui. 1 vezes 0 dá 0 e 1 vezes 3 é 3. Então ficou 180 mais 300, que vai dar um total de 480 pés de alface. Tranquilo? Deu para entender esse problema aí? Quer dizer então que aqui, ó, seu Antônio vai conseguir plantar 480 pés de alface. Certo? Próximo exercício aí na sua tela. Mais uma vez, tá? Leia com atenção, reflita, pense, tente responder, depois dá play novamente. Ah, esse foi mais tranquilo, né, gente? Tenho certeza que vocês fizeram de primeira isso. Então, ó, o seu Joaquim ele tem um terreno e a área do terreno dele é de 325 metros quadrados. É um terreno grande, né? E ele vai construir uma casa em cima desse terreno e a casa vai ocupar 240 metros quadrados. Então a área da casa vai ser 240 metros quadrados. Concordam que a casa não ocupou todo o terreno, né? Vai sobrar uma quantidade de terreno aí e essa quantidade que vai sobrar vai ser para o quintal. E é exatamente isso que o exercício está querendo saber de nós. Qual é a área que sobrou do terreno para o seu Joaquim fazer o quintal dele? Bom, se a gente quer saber a área que sobrou, basta a gente subtrair, né? Vamos subtrair aqui, ó, a área do terreno, vou tirar a área da casa e o que sobrar vai ser a área do quintal. Bom, de 5 metros quadrados eu tiro 0, continua com 5. De 2 eu quero tirar 4, se eu só tenho 2, como é que eu vou tirar 4? Não dá, né? Tem que fazer uma troca, vamos pegar da centena. Ficam 2 centenas ali e eu passo a ter 12 dezenas. De 12 eu tiro 4, vai ficar 8. E 2 tira 2, 0. Então, ó, vão sobrar aí, ó, 85 metros quadrados para o seu Joaquim fazer o quintal. Pessoal, deu para entender a aula de metro quadrado? Então, nós já vimos centímetro quadrado na aula 1, agora vimos metro quadrado. Bom, pessoal, chegamos ao término aí de mais uma aula, espero que tenham gostado. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal do professor, deixa seu joinha e um comentário bem legal lá embaixo. E também, não se esqueça de fazer o desafio que o professor passou. Tente fazer 1 metro quadrado com jornal. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.